Boa tarde a todos. Como falado no sábado passado, em 25 de abril de 1974 acontecia em Portugal a Revolução dos Cravos, aquela que colocaria fim aos absurdos de uma das piores ditaduras que o mundo já teve, que foi o salazarismo. E, por conta disso, o programa do dia 1º foi acerca de novas cartas portuguesas. Hoje, dia 8, nós vamos falar de um romance importantíssimo do José Saramago. Recomendo vivamente. Quem ainda não leu a obra de Saramago pode começar por este livro, Levantado do Chão. E nós vamos seguir a seguinte linha. Eu vou contar uma historinha do Mia Couto a respeito desse livro. Depois vou ler um rápido comentário dele na orelha do livro. O meu é da Companhia das Letras. E depois vou ler o trecho que o Mia Couto leu no evento que ele fez no Sesc aqui no Brasil. O Mia Couto conta que houve um período que uma inundação praticamente destruiu Moçambique. O país ficou numa situação super delicada, e aí os escritores se reuniram, conclamaram outros escritores para fazerem uma espécie de reconstrução de alguns centros de saúde, escolares, etc., em Moçambique. Eles soltaram esse pedido de ajuda, o José Saramago ligou para eles, né? E segundo Mia Couto, que conviveu muito com o Saramago era um homem sisudo e direto. E aí ele falou o seguinte com Mia Couto: o que podemos fazer para ajudar Moçambique? E aí o Mia Couto explicou, o Saramago, claro que ajudou, e veio a Moçambique para ver as obras, né? E aí, com essa ajuda dos escritores, eles tinham feito muitas reconstruções em Moçambique, sobretudo um hospital. E aí o Saramago veio e perguntou para o diretor do hospital, né, que nome tinham dado a este hospital. E o diretor disse: demos o nome Levantado do Chão. E aí o Saramago, aquele homem sisudo, direto, encheu os olhos de lágrimas e disse pro diretor do hospital: nossa, você me pegou de surpresa, você me emocionou. Então essa é uma rápida história. O Mia Couto leu um trecho muito bonito do romance, porque é um trecho em que o Saramago vai insistir sempre nas obras dele, que é a questão do nome, que é a questão da identidade, né? Que nós temos de nos apossar da primeira coisa que nos coloca no mundo, que é o nosso nome, né? Então é muito bacana. Bom, esta é a história dos Mau Tempo, família de lavradores cuja trajetória do começo do século XX até a Revolução dos Cravos em 1974 é contada com o arsenal dos melhores fabulistas e o olhar generoso dos grandes críticos sociais. É também a narrativa das mudanças de um país saudoso de poder e de glória. É também a narrativa das mudanças que um país saudoso de poder e de glória atravessaria ao longo dos anos, e da luta de muitos de seus cidadãos para assegurar uma vida mais digna no campo e na cidade. Publicado em 1980 e imediatamente aclamado em seu país, Levantado do Chão é uma dessas obras incontornáveis na luminosa produção do português José Saramago, um dos grandes narradores do nosso tempo. A história social e a observação poética e particularizada da vida humana ganham aqui contorno de uma espécie de épico da vida ordinária, mas jamais comum, uma vez que cada um de seus personagens reluz com um brilho singular de uma das mais poderosas criações ficcionais das últimas décadas. Impossível não ler o romance depois dessa abertura triunfal
que consta da orelha do livro. Bom, para quem ainda não conhece o Saramago, cuja biografia é lindíssima. José Saramago nasceu em 1922 de uma família de camponeses do Ribatejo, em Portugal. Foi serralheiro, desenhista, funcionário público, tradutor e jornalista, antes de se dedicar apenas à literatura. Tornou-se internacionalmente conhecido com o romance Memorial do Convento. Prêmio Nobel de Literatura de 98, escreveu algumas das obras mais relevantes do romance contemporâneo, como O Evangelho segundo Jesus Cristo e Ensaio sobre a Cegueira. Saramago faleceu em Lanzarote, nas Ilhas Canárias, em 2010. A Companhia das Letras edita a obra completa do autor no Brasil. Então vamos lá. O trecho que o Miyakoto escolheu, o Saramago não coloca número nos capítulos, mas deixa muito claro onde começa e termina um capítulo. E eu fiz, ao ler o meu livro, uma marcação desses capítulos. Então, ao todo, no romance eu tenho 33 capítulos, né? Eu tenho 33 capítulos. E o capítulo em que o Saramago fala do trecho que o Miyakoto leu, na minha edição, que é da Companhia das Letras, porque há várias, é o capítulo 16, é o capítulo que vai falar de uma greve. Os agricultores se rebelam com as condições de trabalho, fazem uma greve, nessa greve eles são presos, acontece uma situação que eu vou ler para vocês, e é essa situação que o Miyakoto chamou a atenção e que eu vou dividir com vocês, que é exatamente o trecho em que o Saramago deixa muito evidente de quão é importante a gente ter essa identidade, a gente saber o nosso nome, a gente saber o nosso valor. Então é muito bonito. Vamos lá. Desta vez não atravessam o pátio, seguem ao longo da parede, entre os guardas, são empurrados para uma porta. A luz da lâmpada é ali muito mais forte. Os olhos dos presos pestanejam para se defenderem da súbita agressão. A primeira. Os guardas saíram, ficou só o cabo, que foi pôr o papel em cima de uma secretária. Aqui estavam sentados dois homens, um fardado, que era o tenente Contente, e o outro a paisana. João Maltempo, Agostinho Direito, Carolino Dias e João Catarino foram mandados pôr em fila, ao lado uns dos outros. Levantem bem o focinho para vermos se são parecidos com as putas das vossas mães, disse o paisano. João Maltempo não se teve que não dissesse, a minha mãe já morreu. E o outro, queres que te parta os cornos? Só falas quando eu disser. Não tarda nada que percas a vontade, mas então é que terá mesmo de falar. O tenente Contente começou com seu recado. Ponham-se direitos, isto aqui não é cama de calões, enfim, linguagem militar. E deem atenção o senhor agente. O paisano levantou-se, veio passar a revista à tropa fandanga, espetando muitos olhos, raio do homem que até parece que me está a cocar. E para intimidação demorava muito a olhar para cada um. Como é que te chamas? E o interpelado respondia, João Catarino. E tu, Carolino Dias? E tu, Agostinho Direito? E tu és aquele da mãezinha morta. Como é que tu te chamas? João Maltempo. O agente sorriu de regalado gozo. Tens um rico nome, não haja dúvida, e vem certo com a situação. Deu de repente 3 passos na direção da secretária, sacou a pistola do coldre, pousou-a violentamente e voltou furibundo aos pobres. Fiquem vocês sabendo que não saem daqui vivos se não vomitarem tudo quanto sabem sobre esta greve, a organização, quem vos deu as ordens, a propaganda, tudo. Quero aqui tudo despejado. Ai de vocês se não falam.
O tenente contente agarrou em 4 cadernos de escola que estavam em cima da secretária apartados. Cada um de vocês vai ficar fechado num gabinete com este caderno. Tem lá lápis. Escrevam aqui tudo quanto sabem, os nomes e as datas, os sítios dos encontros e as casas, as entregas dos materiais, quantos aves perceberam, e não saem de lá enquanto não estiver tudo muito bem explicadinho. O agente voltou à secretária, tornou a meter a pistola no coldre, terminaram a demonstração de força. Vocês fazem-me perder a cabeça. Está aqui um homem estafado, sem dormir por causa dessa maldita greve. O melhor é terem juízo e escreverem tudo quanto souberem, mas não escondam nada. Depois eu venho a saber e é pior, diz João Catarino. Eu mal sei escrever, diz Agostinho Direito. Eu só o nome, diz João Maltempo. Eu sei pouco, diz Carolino Dias, eu também. Sabem o suficiente para aquilo que nós queremos, diz o agente. Estivemos a escolhê-los por saberem ler e escrever. Se não gostarem, pior para vocês, não aprendessem. Agora é que se vão arrepender de não terem ficado as bestas que são. Riu o agente da sua graça, riu o cabo mais a praça, riu o tenente tão contente. O tenente dá ordem ao cabo, o cabo diz à praça, a praça abre a porta, saem os 4 bandidos. Lá fora estão as outras praças, é uma pública praça, e como quem mete porcos nas pocilgas, vão andando pelo corredor, abrindo portas e empurrando para dentro, cada qual com seu caderno, Dias, o Direito, o Catarino, o Maltempo. Essa escumalha, senhor padre Agamedes, que Deus me perdoe. Esse padre é um padre que infelizmente está ao lado do salazarismo, né? Há um grande silêncio, rumoroso, como todos são. No quartel da guarda, os homens fechados no casarão gemem e suspiram enquanto não dormem. E mesmo dormindo, mas isso é costume de corpos fatigados. É a pontada de quando andava numa carvoaria e quis levantar um pau pesado como um raio. Havia de ser hoje. Fazia-lhes um manguito. Que será que está a acontecer aos nossos camaradas? Não se ouve nada. Só os passeios das sentinelas lá fora. E as horas da torre. Quem me dera que este desgraçado moço se calasse. Até faz pensar em coisas ruins. Trancados, os 4 fizeram os mesmos gestos. Olharam em redor. Lá estava a mesa e o lápis. Parecia uma brincadeira, assim como está outra vez na escola e ter de fazer um ditado. Não havia era professor para ler e dar a nota. O professor tinha de ser a consciência. Ela é que ia resolver as coisas ali se escreveriam nesta letra torta e sofredora. E todos eles, mais tarde ou mais cedo, puseram em cima, na primeira página, na primeira linha, mesmo encostado à dobra, como se quisessem poupar papel para o muito que iriam escrever, puseram o nome. Chamo-me Anselmo Direito, chamo-me João Maltempo, chamo-me João Catarino, chamo-me Carolino Dias, e depois ficaram a olhar. Tantas linhas até o fim da página, e depois por aí fora, até a última. Parece uma seara, mas esta foice que é a caneta, não sei que tem que não corta, não anda para diante, emperra nesta raiz, nesta pedra. Ó senhores, que hei de eu escrever? Então espera-se que eu vá dizer o que sei aqui nestas linhas tortas, ou é do sono que tenho? João Catarino é o primeiro a arredar o caderno para o lado. Escreveu o nome, não escreverá mais. Fica o nome para se saber que o dono daquele nome não escreveu mais do que o nome, nem uma palavra mais, e depois, a diferentes horas, cada um dos outros, com o mesmo gesto da mão grossa e escura, afastou o caderno. E houve uns que o fecharam, outros não. Deixaram-no aberto para ver que o nome fosse a primeira coisa a ser vista quando os viessem buscar.
e nada mais. Vejam que coisa linda. Então, o importante da identidade. Saramago é esse autor, portanto, que vai dar luz àquelas pessoas que não tiveram luz, ou seja, aquelas pessoas que foram apagadas pela história, como no caso do romance, os lavradores. Leiam, sejam felizes, e eu recomendo vivamente o romance de José Saramago, Levantado do Chão. A minha edição é da Companhia das Letras.